Fala pessoal, estamos começando mais um Tete a Tete, o podcast aqui da Vila. Eu sou o Wagner. Eu sou a Mariane e hoje nós temos muita coisa para falar sobre Ministério de Louvor, sobre vida ministerial, sobre música. Então não sai daí que participa com a gente. Estamos aqui com o Pastor Carlos, que sempre, não pode faltar na nossa mesa. Pastor Carlos, fala um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês e mais uma vez compartilhando um pouco de vida e de experiência. Espero que hoje seja um dia bem produtivo e abençoe a vida de vocês. E vai ser, porque hoje nós estamos aqui com Leonardo Andrade, baterista aqui da Igreja Missionária da Vila Amorim. E aí, Léo, fala um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui falando um pouquinho aí da minha vida, de ministério. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Léo, que é meu irmão também. Meu outro irmão. Esse aqui é o último, tá? Eu prometo que eu não trago mais Todo nenhum dia você irmão. traz um irmão novo aqui. Esse aqui é o último irmão que eu trago aqui pro podcast, prometo. Agora começa a trazer as cunhadas, sobrinho. Começar a trazer todos os amigos. Parentelas. E o Léo, como eu falei pra vocês, ele é baterista aqui da Igreja Missionária na Vila Amorim. E eu que, convivo com ele, eu posso dizer pra vocês que ele é baterista desde criança. Ele sempre participou do Ministério de Louvor. Verdade. E aí hoje a gente trouxe o Léo pra falar um pouquinho dessa experiência, sobre participar do Ministério de Louvor, falar um pouco sobre a questão da bateria em si, mas também sobre essa parte de ministério, que é uma grande parte da vida do Léo, Desde criança você faz isso. E aí, pra gente começar, eu queria perguntar, Léo, teve alguma coisa que te inspirou, ou alguém que te inspirou a você querer começar a tocar bateria? Como que surgiu? Tipo, quero começar a tocar bateria. Como que foi isso? É difícil lembrar disso, porque foi realmente quando eu era bem criança mesmo, Eu não me lembro se teve alguém ou alguma coisa em específico, mas o que eu me lembro, acho que minha carreira na bateria começou aí, eu devia ter 7 anos, 8 anos, talvez um pouco antes. Foi na igreja, Indo para a igreja, eu lembro que tinha lá a baterista, onde a gente ia, e eu ficava sempre olhando, vidrado. Então eu não lembro exatamente como surgiu esse carinho pela bateria, mas eu sei que foi realmente na igreja que surgiu essa motivação, porque é o lugar que eu via alguém tocando, Tinha mais contato. Então foi lá e assim... Foi mais assim, pelo instrumento mesmo, Tipo, você olhou e falou, caramba, instrumento legal. E é assim, não sei explicar exatamente o porquê, porque também tinha outros instrumentos, Mas a bateria acho que era o que me chamou mais atenção. Talvez eu, sei lá, sou mais parecido comigo, Talvez. Então isso fez com que eu gostasse muito. Que você começasse, a gostar. E aí você, tipo assim, nessa sua jornada, nos primeiros passos, qual foram os primeiros passos para você começar a tocar a bateria, assim? Você começou a aprender em casa? Eu fiquei muito tempo olhando, Então, eu era muito pequeno até para tocar, acho que nem tinha braço suficiente para a altura para poder sentar no banco. Eu ficava olhando o baterista lá, Me lembro de ficar vidrado, assim, todo louvor eu só ficava olhando a bateria, nem louvava, só ficava olhando a bateria. Eu lembro que o Léo pequenininho, a gente tava no culto, você olhava pra ele tava no banco assim. Exato. Tipo, imitando, eu lembro. Imitando, fiquei olhando muito, acho que, não sei exatamente precisar quanto tempo, Mas acredito que foi pelo menos aí mais... Primeira coisa, então, foi a observação. Observação, Então começou aí, eu olhando, e acho que isso foi também mexendo mais comigo, eu vendo ali que era aquilo que eu gostava bastante, Chegou até o momento, assim, de eu... mesmo não sendo do louvor, por ser bem criancinha, eu subia lá, no palco ali para poder ficar mais perto no ensaio, mas até no culto mesmo eu sentava mais próximo ali do baterista, para ficar observando. Então começou muito com isso, com observação. Aí, logo em seguida, meus pais já observaram essa minha vontade de aprender e de querer tocar. Então, eles me deram esse incentivo também para começar a aprender. Aí, acho que depois de um tempo, falando um pouco de tempo, a gente mudou de uma igreja para uma outra. E lá nessa outra igreja também tinha baterista e tudo, E aí surgiu essa oportunidade de começar a fazer como se fosse um projeto 4 lá, que a gente tem aqui, para aprender instrumento. Então, eu comecei basicamente também com um projeto 4,
eles chamavam um baterista lá para ensinar algumas coisas, fiz algumas aulas. E aí foi isso. Aí essa foi meu começo, assim. Uhum. O Léo falou do Projeto 4, é um projeto que foi idealizado pelo Pastor Carlos, né, pastor? Que não toca bateria. Foi interessante que a primeira vez que eu fui dar aula de bateria, eu entendi assim, como que eu vou dar aula de bateria se eu não toco bateria, né? E eu percebi que haviam notas musicais, né? Então, para mim é fácil entender notas ou cifras em cima de um projeto. A leitura para mim é fácil, a ritmia para mim é complicado. E aí a coisa aconteceu. E aí foi bem bacana essa questão do Projeto 4. Inclusive, acho que o pessoal do Planalto vai começar um Projeto 4 agora, né? Sim, eles bem começaram hoje, bacana. acho. Começaram hoje. Está começando hoje Bem- o Projeto 4. bem O Projeto 4 aqui na Igreja Missionária é um projeto 4 por conta que são 4 meses de aula, né, que o pessoal que toca aqui na igreja faz, e a gente não, porque eu não toco, né, mas quem dá aula, então tem esse curso de 4 meses para ensinar ali os fundamentos dos instrumentos, né, o princípio, para ver se a pessoa tem a aptidão e através do louvor começar a servir E na o igreja, diferencial do Projeto 4 é a questão ministerial, que é trabalhada também. Uhum. Não é só a parte técnica do instrumento, mas essa questão do ministério, devoção, tal, da vida com Deus e tudo mais, que é o diferencial do Projeto 4. Mas o Léo, ele falou Projeto 4 entre aspas, não foi o Projeto 4 que ele fez, era em outra igreja que ele começou. Ele muitos falou anos que, tipo, atrás. um exemplo, eram umas aulas que tinham, mas não era o Projeto 4, que Isso, é a marca registrada do... Era um outro projeto, acredito, né? Não lembro o nome, mas muitos anos atrás. Eu tinha meus 8 anos, acho que quando começou isso, 9. Então faz aí mais de 20 anos, né? Você não passou pela época das panelas? Chegou a tocar panela? Eu não lembro de ter Baterista tocado bateu panela, da não. mãe. Mas eu batia bastante na almofada. Não, Na seu pai era almofada. bravo. Não podia. E sua Na mãe não almofada, deixava. no sofá, eu ficava batendo lá pra não fazer muito barulho, né? Eu tenho um E- filho que ele toca bateria. Toca bateria, né? O Lucas, ele é multi-instrumentista. E eu me lembro quando ele tinha 4 anos, do terceiro pro 4º ano, nós compramos uma bateria pra ele. Nossa, Colocamos na sala. imagino. Não façam isso em casa. não repitam o processo. Mas Não era uma recomendado. barulheira. E ele não gostava muito de estudar. Mas quando ele sacou assim, olha, eu quero tocar bateria. Ele foi que, dali pra frente, passou a tocar vários instrumentos. Quando você é criança, né, você tem mais. Não sei se é facilidade, mas parece que você tem mais desenvoltura pra aprender a tocar, fazer algo novo. Porque você é criança, Aprende mais você, rápido, sei lá, né? você, Parece que tá você aprende mais fresco, rápido, tem assim, mais né? tempo também, né, de ficar ali. Então, é uma idade ótima pra Pra aprender. começar, É. né? E, Ótimo. Léo, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, poxa, você que é de igreja, com certeza sabe que todas as crianças gostam da bateria. Uhum. E com o Léo não foi diferente. Né, o Benício, com 1 ano e meio, ele já também gosta da bateria, quer ficar vindo aqui em cima. Inclusive, Várias outras derrubou crianças. a caixa do Léo ali. Várias hoje. outras crianças ficam vidradas na bateria. E você falou que com você também foi assim. Uhum. Mas a partir de que momento? Porque hoje você tá com 27, 28. 28 anos e toca bateria até hoje. Então, É. não foi um gosto que você era criança Passageiro, e gostava, passageiro. Uhum. Quando que você percebeu que, poxa, eu gosto, mas eu vou investir nisso porque é dessa forma que eu vou servir na igreja? Uhum. Quando que passou desse ponto de ser um gosto pessoal e eu quero aprender a tocar, Uhum. para um ponto de levar a sério como ministério mesmo? Uhum. Eu penso muito que acho que muito pela situação. Eu passei por muitas igrejas que, embora tinham bateristas no começo, mas em alguns outros momentos não tinham. Então, eu tive que também ter esse compromisso de entrar no ministério para até preencher um vazio. E isso vai te moldando também em quesito de compromisso, né, e ministério. Mas, por outro lado, né, falando mais por mim, eu penso que é muito pela... Eu sempre senti esse gosto, né, inicial que eu tive, ele se transformou numa paixão no momento que eu comecei a ver os frutos e resultados daquilo que eu comecei a aprender. Então eu via que eu aprendia rápido, né? Eu via que eu tinha uma facilidade para aprender bateria e eu começava a colher os resultados desses, né, dos treinamentos, do meu início ali, muito rápido. Né? Talvez entraria até na parte de falar de dom, né? Sim, uma Nessa- coisa que parece que queima no seu coração, né? Exato, Então, assim, para mim, eu aprendia muito rápido. Eu lembro
nesse curso que a gente fez no comecinho para aprender, que vinha o baterista para ensinar, ele não ensinava só a mim. Tinha mais umas outras 4 ou 5 crianças, né? E eu me lembro que eu era aquele aluno que toda aula conseguia absorver na aula o que era para fazer e fazia no ritmo, né, certinho. Enquanto às vezes tinha outras crianças que também estavam lá, não faltavam, só que eu estava já na aula 5, elas ainda estavam na aula 2, porque ainda não conseguiam fazer a aula anterior 100%, e eu já consegui. Então, essa facilidade, eu via, nossa, tá dando certo. E isso foi me mostrando que tinha um caminho ali, entendeu, para seguir, e ele tava dando certo. Então, para mim, foi isso. Uma coisa assim que você vê que você não consegue mais deixar de fazer. Aí falou muito comigo, né? Uhum. E acho que isso moldou até parte, assim, do meu estilo, do meu gosto, né? Então, isso acaba que se internalizou de uma forma que hoje eu penso que eu não conseguiria pensar em louvor ou ministério sem ser sem a bateria e sem participar de um ministério de louvor hoje, né? Acho que é o meu chamado, eu diria assim. Legal você falar a questão de ministério, porque daí vem uma dúvida que às vezes paira na mente do povo que está em louvor dentro da igreja. A gente tem sempre a questão do louvor e da adoração como bem contemplativa. Então você vai ver o músico se expressando dentro da adoração, principalmente os vocais, direcionando a adoração. É comum você ver também o violonista, ele tem uma expressão de adoração. E com uma bateria, como é que funciona? Dá para adorar lá, e... com como certeza. É que funciona essa parada? Não, muito. Na verdade, a bateria é um instrumento muito antigo, inclusive, né? É um dos primeiros instrumentos, é um instrumento de percussão. E ele fala muito com a emoção também da pessoa que está tocando. Você consegue se expressar, não exatamente a música que você vai fazer, ou, né, a técnica que você vai usar, mas a forma que você toca e a vontade que você tem ali, ela com certeza se expressa quando você toca ali, ela passa a emoção que você está sentindo, vou falar assim, a devoção que você tem por aquilo. Então, nossa, facilmente você... E é engraçado porque a bateria, você tem que entregar o corpo inteiro, né? Exato. Tipo, as 2 pernas, os 2 braços, você, tipo, se movimentando o tempo todo, assim, na música. Não, é verdade. Eu acho muito difícil. Eu falando, assim, particularmente, Mariane, né, que tenho contato também com louvor, com alguns instrumentos e tal, eu não consigo imaginar tocando bateria. Quem toca, assim, eu acho muito... Eu falo, meu Deus, coisa de outro mundo. Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande também, né, na questão do ritmo, de você manter o ritmo. Porque parece, assim, que se o baterista errar... Puxa todo mundo. Puxa todo mundo junto. Se o baterista for lento, puxa todo mundo. Então eu acho, nossa, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho muito difícil, assim, né, você carregar isso, tipo, de tocar bateria numa banda. Eu acho que é uma das funções ali que tem que ter uma excelência, porque não que os outros não tenham, mas assim, parece que a bateria que vai puxar todo mundo. Puxa, com certeza. Eu já ouvi muito disso em vários lugares, né, onde a bateria realmente é um instrumento ali da banda, um dos estratégicos ali para poder... Acho que eu ouvi dizer até uma vez que a bateria e a qualidade do baterista num show, numa música, ele é o que vai ditar se a música, a banda em si, tem mais sucesso ou não, inclusive. Eu já vi esse estudo falando que os melhores bateristas, independente da banda que você esteja, a banda tem mais probabilidade de dar certo pela qualidade, assim, do baterista, sabe? E você, assim, o seu foco sempre foi usar, né, isso, o seu dom, a bateria, a música e tal, pra servir a Deus. Você nunca pensou em, tipo, viver disso? Nunca teve essa vontade, assim. Assim, nunca tive essa vontade muito explícita de viver para isso, né? Claro que acho que seria, se eu juntasse isso com a questão de carreira, né? Viver da música, eu acho que daí faria um combo bacana, porque é algo que eu já gosto, né? Então, assim, para mim, quando eu toco, quando eu vou ensaiar, quando eu tô em casa ouvindo a música ali para aprender, eu não vejo a hora passar. Então fica aquela coisa que você junta, né? O seu trabalho com algo que você gosta de fazer, seria um combo muito legal. Mas não foi algo que eu busquei também, então eu nunca parei assim para nem sei como né, seria essa realidade, não consigo imaginar. Mas realmente eu acho que é algo que é bom. É tranquilo isso dentro da igreja? Vamos colocar você meio que numa saia justa aqui. É muito comum nas igrejas, o pessoal fala assim,
toca um pouquinho mais baixo. Já ouvi muito isso. O que você faz? Você controla com técnica, devoção? Como é que você trabalha isso? Aí- Jejua? Aí você tem que controlar o seu emocional mesmo, né? Porque já ouvi muito isso. Eu ouvi assim, mais quando eu era mais jovem, eu diria. Quando eu era mais O menino. pessoal não respeitava, agora você tem barba. Não, eu digo que acho que quando eu era mais criança e tocava no ministério, lógico, né? Você vai agregando conhecimento ao longo dos anos e aí você vai entendendo coisas. Você vai entendendo que o louvor, principalmente quando a gente fala de ministério de louvor, ele não é só sobre você, né? Então você vai com o tempo aprendendo muita coisa e amadurecendo esse conhecimento. Mas assim, quando você é mais jovem, você às vezes está se preocupando muito com a qualidade ou muito com você e o que você está fazendo. E eu ouvia bastante isso quando eu era mais jovem, tipo assim, porque eu me preocupava mais na minha performance, sei lá, pensava mais sobre a minha performance do que no todo, né? E aí você se preocupa mais com você, então você tá ali, você desliga o resto e vai tocando. E aí eu ouvia muito isso assim, ó, toca mais tranquilo. Por quê? Porque o resto do pessoal tá tranquilo. Quando tá todo mundo ali na pegada, né? Você também tá e é de boa, ninguém repara. Mas aí tinha hora que só eu tava lá e na minha cabeça eu tava fazendo igualzinho, né? A música original ali, alguma coisa. Mas assim, todo o resto não tava na pegada. Então você tinha que, mais do que saber tocar, você também tem que saber o momento de fazer as coisas, né? Teve uma vez que eu fui assistir uma banda, o pessoal tocava, e tinha um baterista que ele era bem assim, tocava com uma emoção fora do comum, né? E eu me lembro que era inclusive um culto de jovens, alguma coisa. Aí E pode, né? perguntaram, aí perguntaram pra ele assim, mas por que você toca com tanta força, né? Inclusive quebrou uma baqueta. Nossa. Daí ele falou assim, não, quando eu tô tocando aqui, assim, é como se eu estivesse batendo no couro do diabo. Daí eu fico pensando assim, como é que funciona isso? A gente toca bateria, toca com ódio ou toca com amor? Como é que o crente Depende. equaliza isso? Depende do estilo da música que vai tocar. Eu nunca pensei assim. É uma boa desculpa, acho que eu vou. Uma boa desculpa. Uma boa desculpa pra tocar Quando forte. você estiver Tocar forte. exagerando, você fala que eu tô batendo no couro No do couro. diabo. Mas como é que você adora batendo nas costas do diabo? Que história é Como essa? que é isso, né? Acho que isso é uma desculpa pra poder arrebentar Eu ia até te perguntar. Você vai falar? Não, pode falar. Não, pode perguntar, porque a minha pergunta vai um pouquinho. Eu ia te perguntar do estilo mesmo, assim. O que mais você gosta, assim, do fato de tocar bateria? Se você tem algum estilo de música que você gosta? Tenho estilo, assim, o que eu mais gosto de ouvir é rock. Uhum. Acho que muito disso porque acho que o rock é um estilo que usa muito a bateria, né? Então a bateria é um dos elementos principais do rock. Eu acho que isso me chama mais atenção porque quando você escuta músicas desse estilo, você tem uma bateria ali com bastante técnica, com bastante detalhe e às vezes você vai ver algum clipe de rock, alguma coisa, você vai ver uma bateria que provavelmente não vai ser pequena, uma bateria com muitos tambores, muitos pratos. E para todo baterista isso vai chamar muita atenção. Então, para mim, acho que o rock é o que mais é o que eu gosto. Inclusive, em algumas músicas, até na igreja, eu sempre tento dosar, né? Mas eu sempre, sei lá, tenho um pezinho ali para deixar a música num estilo mais de rock, mais metal, que é o estilo que eu acho mais interessante para mim, né? Mas eu sei dosar hoje, né? Quando eu era mais criança, como a gente estava falando, Você amadureceu, eu né? fazia do jeito que eu achava que era melhor. Mas hoje eu consigo dosar o tanto que deve ser, né? Pra música ficar boa. Uma pergunta que eu tava pensando aqui é porque, né, a gente conversou aqui, começou na bateria, né, e hoje quem conhece o Léo sabe que ele também toca baixo, também toca violão, né, mais recentemente o Léo veio com a novidade dos pads aí na bateria, e eu acho que isso é muito bom porque isso é bíblico, né, a gente já chegou a conversar uma vez num acampamento ministerial, não sei se você lembra, e você falou sobre multiplicar os dons, né, e isso tá muito atrelado a isso, né, aprender a bateria, mas como que eu posso melhorar? Aprendendo um novo instrumento, multiplicando aquilo que o Senhor tá fazendo na sua vida, né, e aí eu queria saber, assim, hoje em dia, depois que você já tem, né, quando você tá aprendendo, poxa, você tem muito conhecimento, aí quando você começa a amadurecer e aprender, quais são os novos desafios, assim, de você multiplicar esses dons e aprender coisas novas? Onde você busca? Quais suas inspirações? Hoje, assim, quando você tá no começo, tudo é novidade, né? E tudo é um desafio bom para você aprender. Depois de muitos anos,
e você já domina o estilo da igreja, das músicas que você toca, você começa a passar por um processo de afinamento do que você faz. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho muito com assim, melhorar as técnicas, né? Técnicas, às vezes, sutis. Talvez até vocês nem reparem, ou na música no geral, nem mostre muito, porque às vezes são detalhes, mas eu trabalho, você começa assim, você aprende o grosso, você aprende aquilo que é, né, o café com pão ali para você tocar, mas depois você vai melhorando e vai desenvolvendo assim uma certa sensibilidade maior para o que você está fazendo, melhorando a sua técnica, né, a forma de você segurar a baqueta, por exemplo, a forma de você bater ali na pele e formas de você trazer o rebote ali do que você bate de uma forma que você consiga controlar melhor. Né? E com o tempo você vai conseguindo. No começo você vai tocar, você não consegue pensar em outra coisa. Você tá tocando, se você começar a pensar em outra coisa, você se perde. Né? E com o tempo também vem você vai amadurecendo essa questão, você começa a conseguir. Parece que você divide o seu cérebro, você está tocando ali, mas você já tá pensando ali no refrão, sabe? Você tá tocando aquela parte. Mas você já tá, às vezes você tá pensando até, qual que é a próxima música? Já tô o resto, né? Chegar até o ponto ali de ficar tão natural que você tá tocando, né? Eu tô tocando ali, eu posso até começar a pensar, o que eu vou jantar depois do culto? Porque fica mais natural, né? Os anos te traz essa tranquilidade, você não fica tão ansioso, e aí você consegue. Então, nesse tempo onde você começa a não se preocupar com o que você tá fazendo e consegue refletir em outras coisas, é onde você começa a tocar e você fala, opa, peraí, deixa eu ver o que eu tô fazendo, deixa eu melhorar aquilo. Você começa a dominar mais, né? Dominar. Isso te traz mais técnica, vai te trazendo mais habilidade, né? Hoje as formas... Você consegue até levantar as duas mãos e adorar. Aí toca só com o pé. O pé tá tocando. Mas hoje para mim, eu tenho formas de me inspirar, né? Para aprender coisas novas. Eu não tenho bateria em casa, então as formas que eu tenho para na prática aprender é nos ensaios mesmo, no louvor. Né? Que para mim, eu penso que é o suficiente, não é algo que me limita muito, é o suficiente para mim conseguir aprender e tal. Mas em casa, enquanto eu não tenho, né, instrumento, eu vejo muitos vídeos de bateristas aí famosos, de professores, que mostram técnicas e vão mostrando ali formas melhores de fazer, eu dando algumas dicas. Vejo muitos vídeos de bateria, clipes de música, né? Eu acho que isso faz com que você vai alimentando ali o seu dom ali, sempre ouvindo, sempre dando contato, mesmo não tocando, né? Hoje, por exemplo, eu já tenho uma certa facilidade de não ter a bateria em casa, eu consigo só disputar, já começar a imaginar o que eu vou fazer lá na hora, então isso você tem mais facilidade com o tempo, isso é muito bom. E aí você vai vendo o que o pessoal está fazendo lá fora, você vai pesquisando ministérios aí de louvor mundo afora aí, e o que eles estão trazendo de novidade, como que eles fazem, né? A questão do pad e outras coisas que a gente traz, assim, vendo lá fora, pesquisando, né? Buscando coisas diferentes para fazer. Você às vezes vai escutar músicas, aí você vai, caramba, tem algo ali diferente, talvez um prato, uma forma de tocar, que ele fez alguma coisa que te chamou a atenção. Aí você pesquisa um vídeo, e você vai ver que no fundo tem uma técnica para fazer aquilo e tal. E é assim que eu vou... não tem jeito, né? É treinando, estudando e não pode parar. Exato. Pra você aí que quer começar no Ministério de Louvor, não tem jeito. Exato. Na verdade, qualquer ministério que sim. você for, né, exercer ali o seu serviço com Deus, você tem que buscar conhecimento, buscar técnicas novas, né, novos modelos, se aperfeiçoando. Acho que qualquer ministério se encaixa nasce essas sabendo, dicas, com né? certeza. E fica muito nítido, assim, né? Quem tá sempre buscando conhecimento, né? Que você sempre tá treinando, sempre tal, fica muito diferente de uma pessoa que você vê que não tem esse interesse em buscar, né? Na hora de um ensaio, na hora de você, né, passar uma música, tal, fica muito claro isso. Pô, essa pessoa, ela dedica, tal, estuda a música, ouve, né? Tem gente que não faz nem isso, né? Tipo, nem escuta a música antes. Então isso fica muito claro, né? E não tem jeito para você participar de um ministério, né, desse, trabalhar com música, com técnica, ou você estuda, né? Ou você treina, ou você treina. Exatamente, é a questão do compromisso, né? Até do hoje compromisso. mesmo, a gente aqui na igreja repete milhares de vezes músicas, né? A gente toca músicas aí há mais de 10 anos, a mesma música, mas mesmo assim, quando você passa lá a música, mesmo que é alguma música que eu conheça,
eu vou buscar um vídeo ali para relembrar, às vezes, algum detalhe, onde que volta, alguma virada, ou alguma coisa específica da bateria que eu queira lembrar. Eu sempre escuto as músicas, mas é porque é o compromisso, né? Não, eu não tô. O Ministério de Louvor não é um ministério para você, não é um ministério assim que você vai assemelhar uma apresentação ou algum show, sabe? Que as pessoas ali estão para te ver, né? É claro que existe, lógico, as pessoas apreciam o que você está fazendo ali, com mais qualidade você fizer, as pessoas vão apreciar ainda mais. Mas, assim, o objetivo do Ministério de Louvor não é esse, né? Então, você tem que ter, é muito mais falando sobre compromisso e ministério do que falando de qualidade e de performance, de tocar. Então, é muito importante ter isso, a sua constância, você estudar, né? Para você entregar algo melhor, tecnicamente falando, né? Mas lembrando que sempre o objetivo não é esse, né? O objetivo é trazer a igreja para louvar junto. E o Léo, só para vocês saberem, ele não porque eu sei que tem músicos, às vezes, que são contratados, né? São pagos na igreja e tal. Não é o caso do Léo, ele sempre foi voluntário, né? Sim. Sempre tocou, né? Quando teve Projeto 4, ele ensina, tudo foi sempre de forma voluntária. E aí, entrando nessa questão de servo, né? E tal. Quais são os desafios de você participar, né? Tocando bateria de um ministério de louvor, que é totalmente diferente de uma pessoa, por exemplo, né, que toca em qualquer outro lugar, numa banda oficial, Sim, enfim, que recebe para isso, que trabalha com isso. Qual que é o maior desafio, assim, do ministério de louvor? Você acha? O desafio eu diria que seria você conseguir colocar pessoas diferentes, de níveis diferentes, de questão de profissionalismo mesmo, assim, de conhecer o instrumento que está tocando, junto na mesma banda, e que saia E fazer dar certo. E fazer dar certo, saia um resultado bom. Acho que na verdade, o desafio maior, talvez nem seja tanto para mim, é mais pro líder do louvor. Porque daí você tem que manejar isso de uma maneira boa. Mas assim, assim, realmente, para mim, os desafios que eu vejo, que eu já passei, né, por vários, é nessa questão de você, às vezes, tá numa pegada, tá querendo entregar um resultado, mas você não, como você falou, né? A gente não tá numa banda onde foi contratado os melhores do mercado, né? Você tá principalmente falando de uma igreja local, você tá ali com pessoas voluntárias que que tá ali dando o seu melhor. Nem todo mundo ali tem o dom também. Tem muitas pessoas que não têm, né? O que eu entendo do dom, né? Ela não tem facilidade para ficar aprendendo aquele instrumento. Ao passo de alguém que tem o dom, que às vezes vai em uma semana já consegue entender tudo, a pessoa que não tem o dom às vezes vai precisar de um mês para entender. Isso não tem problema nenhum. Mas você vai ver essas diferenças. Tem gente que às vezes tem um dom para aquilo, e você vê como ela pega fácil e rápido, e você vai trabalhar com pessoas que não têm essa mesma facilidade. E você precisa entender, acho que o desafio é você, como pessoa às vezes que está num nível ou acima ou abaixo, entender que você está num meio ali, lidar com essas diferenças, né? E conseguir trabalhar junto. Porque como eu falei, né, quando eu era mais jovem, eu não tinha tanta essa visão. Eu falava assim, eu vou sentar ali na bateria, eu ouvir a música e vou tocar exatamente como a música original lá pede. O que o baterista fez, eu vou fazer. Mas nem sempre o resto dos músicos vão estar na mesma sintonia. Então, com o tempo, eu comecei a ver que eu precisava falar muito mais a linguagem do meu grupo do que exatamente fazer 100% o que a música original faz. Esses são os desafios que acho que o tempo vai te trazer essa visão, né? Mas que você realmente vai passar. Acho que é você lidar com as diferenças, tanto de técnicas, e lidar com as diferenças pessoas mesmo de personalidade, né? Isso. Né? Tem com diferença do psicológico ali, né? Exato. Da pressão e tudo mais, né? Eu acho que essas diferenças... Na Vila você toca há quanto tempo? Aqui na Vila eu vim pra cá, acho que eu tinha meus 12 para 13. Então eu vou dizer que já há uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos é interessante. Desperta até uma certa pergunta que... Hoje eu vejo que músico de destaque numa igreja, você é um músico que tem uma técnica muito boa, eu vejo que você tocar já faz muito tempo, ele, de certa forma, ele é tentado a não ficar. Aliás, existe até algumas igrejas que saem pescando em outras igrejas, não formam seus músicos em si, mas que subtraem de outras igrejas menores músicos talentosos. E no movimento
dentro da igreja evangélica, alguns músicos veem isso até como uma coisa normal, como uma ascensão de carreira, Uhum. e acabam migrando, né? Então, permanecer parece que não se tornou algo tão viável para músicos de igreja. Uhum. É como se, a partir do momento que eu toco mais, aquele espaço ficou pequeno para mim. E ver que você está há 15 anos numa igreja local, uma igreja que não é expressiva em quantidade de pessoas, não é tão grande, me faz perguntar para você como é que funciona isso, né? Lidar com vamos dizer assim, a tentação de estar tocando em lugares maiores Uhum. e estar firme na sua igreja local, como você falou, já há muito tempo, Uhum. acreditando que Deus chamou você para desempenhar aquele papel ali, que eu sei que você não só toca, mas ensina também, né? Uhum. E estar produzindo discípulo dentro do seu contexto. Sim, existe, analisando esse cenário, de fato ele seria tentador, né? Quando você tá ali, você faz algo que você gosta, faz algo bem, e aí você vê alguém, um grupo de louvor maior ali te chamando para participar, você se sente bem, né? Pô, tô reconhecendo o meu talento e eu tô indo por algo que outras pessoas que também estão na mesma sintonia que eu, e isso vai ser muito bom, é bem tentador. Eu diria que para mim entra muito na parte do que a gente comentou em questão de compromisso, né? Então você tem um compromisso ali com a sua igreja. Eu sei que hoje aqui a missionária, né, local em Suzano não tem uma variedade absurda de bateristas. Então eu sei que quando eu falto, se eu falto, vai fazer uma falta pro grupo, né? Hoje a gente conseguiu com o Projeto 4, né, e ensinar outro baterista, então a gente tem hoje capacidade de, se eu ficar doente, por exemplo, eu tenho tranquilidade que alguém ali vai assumir, e até de outras missionárias que a gente tem relação, também pode chamar algum baterista ali para ajudar. É o caso do Caio, algumas vezes quando eu não tô, ele pode vir aqui nos ajudar. Mas eu sei que, assim, não é uma igreja que eu consigo abrir mão. Então isso fala muito do compromisso. Porque se você não tem esse compromisso, você vai só pensar esse lado de falar, poxa, eu queria ir para um lugar top, né, com músicos também excelentes, uma estrutura grande. Eu penso que é muito nessa questão. Acho que deve ser muito tentador. Eu nunca procurei isso também. Sou muito fechado em tocar aqui, nunca fiquei me dispondo Nunca foi seu objetivo. Assim. eu acho que é alguém que tem esse objetivo, que talvez também não tenha nada errado. Ela quer seguir carreira naquilo também, e ela precisa ir para algum lugar que dá essa estrutura para ela. Dá o suporte. Aí ela vai buscar aquilo que é bom para ela. E aí ela tem formas de fazer. Então ela tem que se conectar com pessoas e ela vai né, se apresentando. Ela talvez tenha que sei lá, ser mais ativa na internet, hoje em dia falando, para as pessoas conseguirem ver ela tocando, tem que tocar em outras igrejas, aí uma hora ou outra alguém pode até fazer esse convite. Eu fui uma pessoa que nunca fui muito atrás disso. Então eu nunca fiquei me mostrando muito. Deixa eu tocar em outra igreja, deixa eu ir para outro lugar, falar que eu sou baterista para me ver se eu toco um dia com alguém. Nunca fui muito atrás disso, até porque para mim, como a gente comentou no começo, não era algo que eu tenho esse sonho assim de seguir uma carreira nisso, né? Mas também muito pensando que eu fico com esse sentimento de que falar, poxa, mas ali na minha igreja local, eu sou muito importante lá, então eu não posso simplesmente falar, eu vou sair daqui, achei algo mais legal e vou, né? Não é uma aventura para mim, é um compromisso. Então você tem que ter muito pé no chão para saber que o momento de você fazer as coisas, né? Verdade. Teve algum momento assim nessa sua trajetória aí no Ministério de Louvor que foi, sei lá, muito impactante? Algo que foi assim memorável, algo que você viveu, que você falou, nossa, eu tô no lugar certo, fazendo o certo, sei lá, algo assim que transformou a sua vida, algum momento assim nessa sua trajetória, tipo, específico assim no louvor, né? Uhum. Eu não me lembro de algo muito muito marcante nesse sentido, mas eu diria que as coisas que foram acontecendo, que foi me mostrando que realmente eu estava no caminho certo e que aquilo era bom, era os frutos dos resultados do que eu plantei, do que o grupo plantava. Tipo assim, porque você desde criança, né? Você comentou, né? Que você toca e tudo mais. Chega um momento que tem uma transição ali, né? De você é criança, você começa a crescer, você, né, vira adolescente e tal, aí você tem que se decidir
né? Uhum. Se você quer continuar, se você quer se batizar. Tem essa transição. Você acha que o louvor, né? A música em si, isso influenciou nessa sua vida Não, de crente sim, aí? com certeza, né? Você participa de um ministério, você entende que aquele é o seu chamado. E aí você, enquanto você tá tocando, você verifica que isso parece que responde para você que aquilo é verdade. Uhum. Você começa a entender que... Você começa até a pensar, pô, acho que eu nasci para isso, né? Então isso vai te fortalecendo ali. E isso com certeza impactou muito a forma que eu entendo igreja, que eu entendo ministério. Uhum. Isso de fato é muito... Realmente Uhum. tem uma ligação forte, com certeza. Às vezes eu não sei nem explicar muito, assim, os detalhes disso, mas eu sei que tem uma conexão sim, com certeza. Sim, né? Influencia muito. Influencia bastante. E eu tenho certeza que você tem a mesma sensação que eu também, né, sou do Ministério de Louvor. Quando a gente não tá participando, você queria participar. Ah, nossa, muito, Tipo muito. assim, tem uma escala, tem lá o dia que você não precisa ir e tal, mas aí mesmo no banco você assiste e você fala, caramba, né? Será que ninguém Sim, precisa de meu mim? Deus, Você não vê a hora de ter uma folguinha. Mas no dia que você tem, Você quer uma folga, mas no dia que você tá de folga, você fala, poxa, ninguém vai me chamar? Ninguém faltou? Pra mim essa questão de folga já não é muito era normal, né? Eu sempre tava. Mas pra mim acontecia assim, quando a gente às vezes, sei lá, ia num acampamento, já fui em bastante acampamento, ou você ia em algum culto regional em outra igreja, alguma coisa que, né, que não é aqui. E aí, às vezes, você não vai tocar, porque vai ser um outro grupo, ou você tá num acampamento que não acompanha, às vezes, nem da sua igreja, então, é outras pessoas ali e tal. E aí, eu como baterista, e eu ficava olhando assim pro baterista e sempre pensando, né, tipo, poxa, o cara podia dar uma dor de barriga no baterista ali. Ele podia acabar quebrando a mão sem querer. Louvado seja o nome do Senhor. Pra glória dele, ele podia quebrar o pé pra glória de Deus. Aí eu ficava imaginando o vocalista ali, o ministrante falando, né? Pô, o cara não vai poder tocar. Será que tem algum baterista aqui na plateia que pode tocar? Mas eu fiquei me imaginando em várias situações. Caramba! eu trouxe meus Você é bem pratos. criativo, né? Já tô aqui com a mochila aqui. Você não gosta de pregar, não, né? Quando eu tô pregando lá, você não fica orando só aqui, só Pô, será que o pastor vai engasgar ali? Aí vai ter que chama aí, vem, Léo, termina a pregação pra mim. Eu não sei se é só comigo, mas assim, em muitos momentos eu tinha esse pensamento, pô, eu poderia assumir ali, né? Porque a vontade de tocar é grande. Tá ouvindo, né, Ricardo? Ricardo que tá aqui por trás das câmeras, toca a bateria. O Léo tá falando aqui, ó, que ficou orando pra quebrar seu pé e sua mão pra ele vir tocar no seu lugar. Que é isso, não. No caso do Ricardo é diferente, pô. Ricardo o Léo comentou que 15 anos tocando bateria aqui na vila e 15 anos só ele, tá, gente? Nunca teve alguém pra dividir. Agora que ele conseguiu, o Ricardo vai orar pro cara quebrar o pé dele, imagina? Não, só eles. Os outros que apareceram, tudo estão só com uma perna. Todo mundo só com Você uma vê perna. que não tem baterista aqui, eu eliminei todos. Ô, Léo, e como é que funciona essa fama dos bateristas na igreja aí? Você é um menino novo. Não, E aí, assim, criativo. Tudo bem, é um menino casado, então vocês podem ficar aí. Menino sério, casado. Sim, casado com a Evelyn. Quantos anos? Com a Evelyn, já 4 anos. Também participa do Ministério de Louvor. É música, né? É instrumentista, musicista também. Igual a gente, toca baixo, toca violão também. Então, bacana a família. E a minha família também é uma família de música, isso é muito legal. Você conquistou a Evelyn por causa da bateria? Como é que é? Foi... Ela chegou, viu você tocando e falou assim, tem que ser o baterista da igreja, porque o baterista... Parte disso, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, ela é de outra igreja, né? E é uma igreja assembleia, né? Assembleiana. E aí falaram assim pra ela num dos cultos, que ela tava lá, uma igreja bastante fervorosa, com visões e profecias. Promessas e tudo. Você nunca olha para um baterista. E aí falaram assim pra ela, olha, o seu noivo tá chegando, e pra você saber que é o seu noivo, ele é levita. Né? Falaram assim pra ele levita na igreja. Já cheguei levitando. Aí, e quando a gente se conheceu, acho que nem foi muito tempo depois disso aí que falaram pra ela, meses talvez, que a gente se conheceu na faculdade, né? A gente se conheceu, tal, a faculdade em Mogi, então a gente voltava da faculdade pra Suzano, pegava o trem, e aí a gente acabou ali
como na mesma sala, a gente acabou ali um dia voltando juntos, né? E aí a gente conversando ali pra se conhecer melhor, ela perguntou, né? Ah, Você levita? Não, ela nem perguntou assim, ela perguntou, e você vai na igreja, né, tal? E aí eu falei, sim, eu vou na igreja lá, tal. E o que você faz lá, né? Você faz alguma coisa? Ah, eu toco bateria, né? Participo do Ministério de Louvor lá. Ela, então você é levita? Ela deu um grau. Aí eu falei assim, de certa forma eu sou, né? Pra mim, assim, a minha visão de levita, eu acho que é muito mais do que tocar um instrumento. Uhum. Mas, assim, né, no contexto do que ela falou, assim, de certa forma eu sou um levita, né? Ela falou, prova. Ela falou, pronto, é esse. Aí você Chegou, baixou o aplicativo da bateria. mostrei ali, ó, tá comprovado. Mas aí foi assim, foi engraçado, porque basicamente foi porque eu era baterista, então acho que... Porque, pastor, o pessoal tem... É muito comum, né, você ver esse nome assim, levita, pra quem participa do louvor, mas não é isso, né? Não é pastor? bem essa pegada. Na realidade, vai muito mais além, né? O levita, existe a questão do contexto musical com o levita. Isso é claro e é bíblico. Mas não quer dizer propriamente que o termo está relacionado à música. Ele está mais relacionado a uma diaconia ou uma servidão do que propriamente a música. É que o crente gosta de inventar as coisas, né? Então, né? E quando não inventa, desenterra. Aí achou o levita. Aí achou, quando ela ouviu isso aí, ela falou, é esse então, é da profecia. Tava escrito. Então você é o menino da profecia. É o menino da profecia. Poxa, eu pensei Um beijo que era só pra Isaac. ela vai assistir aí. O filho da promessa, eu pensei que era só Isaac. Não, também tinha aí. Tava escrito já nas estrelas. Não, mas todo mundo fala, né, do baterista. Eu vejo muito no Instagram, o pessoal faz Tem reels muito meme. brincando, assim, né, meme, né? É baterista. Aí todas as meninas gostam do baterista. Ou, normalmente, o baterista é aquele que não precisa ensaiar. Não precisa ensaiar. Tá todo mundo lá discutindo, ele tá lá bem tranquilo, esperando a hora dele pra entrar. Vendo todo mundo discutindo qual é o tom. E ele lá, de boa, esperando. Isso faz parecer que é fácil tocar bateria, mas me parece que não é tão assim, né? Não é, um Não instrumento... sabe nem bater palma, bater bateria. Isso, tem gente que não sabe nem bater É um palma. instrumento que exige muita coordenação motora, né? Você começa ali, quem assiste, talvez quem não conhece, olha mais os braços se mexendo ali em cima, né? Mas tem as pernas embaixo também. No começo, óbvio, que você vai ali ficar mais travado e vai fazer aquele compasso mais padrão. Mas conforme vai passando o tempo, cada membro do seu corpo, os 4 principais aqui seriam as 2 mãos e os 2 pés, eles vão fazer coisas diferentes entre si. Então, né, mesmo os 2 pés, eles não estão alternando ou fazendo coisas similares que facilita ali uma coordenação. Às vezes um tá num ritmo, outro tá em outro. Nossa, então, isso é muito bom pro cérebro, né? Eu acho que a música me ajudou muito a... Eu acho que isso ajuda. Eu tô pensando assim, até na velhice, né? Sim. A pessoa chega na velhice tocando um instrumento, não só a bateria, mas qualquer outro, né? Nessa questão da coordenação. Né? Um exercício pro cérebro mesmo. Assim. Isso. Eu acho que evita algumas doenças, sabe? Tipo, sim. relacionada à degeneração, assim, cerebral. Alzheimer, tipo, coisa Alzheimer, assim. Parkinson. Eu acho que você tocar um instrumento, eu acho que ajuda a evitar Com certeza, com certeza. Porque, e você acha que você vai se aposentar mais cedo, então? Pelo fato de ter que mexer tudo, a pessoa com 80 anos lá tocando. Não sei se eu vou aguentar ficar 80 anos aí tocando, até por isso que a gente tá ensinando outros bateristas agora, né? Eu pensei nisso, acho que eu não sei se eu aguento mais 20 anos, não. Pra quem tá começando agora, você tem alguma dica? Assim, a pessoa chegasse um adolescente pra você e falava, Léo, eu quero começar a tocar bateria, o que eu faço? Qual que é a dica? O que eu tenho que fazer pra entrar no Ministério de Louvor pra começar a tocar bateria? Olha, eu vejo que hoje os jovens, assim, eles estão muito... Eles gostam muito da bateria. Vou falar de bateria, que é o que eu... Eles gostam muito de bateria. Acham bonito. Todo mundo acha bonito. Mas assim, precisa passar mais do que isso. Precisa ir mais a fundo do que simplesmente achar legal. Todo mundo acha legal, eu também acho. Mas você precisa gostar, você precisa se apaixonar de uma forma que você tem que estudar. Você tem que sentar ali, ver vídeos, observar, se apaixonar de uma forma que você queira estar ali todo momento. Eu sei que talvez para um adulto hoje seja mais difícil, porque ele tem outros compromissos, ele, né, tem família, não dá para ele ficar pensando só na bateria. Para uma criança é mais fácil. Foi o meu caso, eu acredito que isso talvez moldou muito do que eu sou hoje. Mas, assim, para alguém que quer começar, você primeiro precisa, lógico, talvez ter alguém como referência, né? Ter um professor, se na sua igreja aí tem projetos,
você participe, com certeza. Mas é algo assim que não dá para você aprender em uma semana. Né? Disciplina. Né? Você pode aprender o básico, né? Mas até ficar bonito, até você se sentir confortável, isso leva tempo. Né? Até para mim hoje, né? Tenho mais de 20 anos de bateria. Todo ano tem algo novo. Né? Todo ano eu consigo ficar mais confortável com alguma coisa que eu estou fazendo. Tem coisa hoje ainda que eu preciso me concentrar para que saia bem. Tem outras coisas que eu faço já pensando em outra coisa. Só que ainda assim eu vou aprendendo e vou ficando mais à vontade. Então não dá para só achar bonito. Você tem que correr atrás, né? Buscar pessoas para te ensinar, né? Pedir oportunidade para tocar. Eu sei que bateria é um instrumento difícil de ter em casa. Não é todo mundo que tem, eu mesmo nunca tive. Então você precisa estar ativo, né? E não foi uma desculpa, né? Não foi uma dificuldade. Exato. Tipo assim, às vezes a pessoa fala, eu queria muito tocar, mas eu não tenho condições de comprar uma bateria. Mas não. você nunca teve uma, né? Nunca tive. Ficava tocando na almofada. Tive a sorte, vou falar a sorte, de estar, às vezes, no momento certo. Vou falar assim, onde não tinha o baterista, então eu era a única opção. Aí eu tive que... Aí, assim, não né? Não precisou quebrar a perna. Ele... Né? Aí você aprendeu. Eu tinha, só tem isso aqui mesmo, então, bom ou ruim, né? Mas como eu sempre fui bem, assim, apaixonado por esse instrumento, eu nunca dei muito trabalho, eu sempre fui lá e fazia, mesmo que básico. Mas aí depois de um tempo você vai melhorando, né? Mas tem que ter esse compromisso. É muito mais sobre compromisso. Uma coisa, assim, que eu queria comentar, como irmã do Léo, né? E como líder do Léo também, do louvor, é a questão da... Como que eu posso dizer? Da obediência dele, assim, como um participante do ministério, né? Eu vejo, assim, como um levita. Eu vejo ele, toda a trajetória dele, não só nesse Ministério de Louvor aqui da Vila Morim, mas em todos os outros. O Léo, ele nunca foi uma pessoa que quis fazer por se achar, digamos assim, pra aparecer nem nada. Ele sempre foi muito submisso. Era isso que eu queria dizer. Se não fizer assim, eu não toco. O Léo nunca foi assim. Ele sempre foi muito submisso. Inclusive, o Léo, ele serve de exemplo, assim, pra mim. Eu vejo ele como um exemplo pra mim. Sempre foi muito submisso. Sempre esteve pronto a ajudar no que precisava, sem essas condições, né? Tipo, não. Aquela pessoa não sabe tocar, então eu não vou tocar junto. Não sei o quê. Nunca teve isso. Pelo contrário. Ele sempre teve um coração, assim, muito pronto pra servir mesmo. Né? Ele nunca... Teve essas questões, assim, de aparecer mais do que servir, Sim, nem nada disso, né? Aí eu tô comentando Ministério isso. É isso, né? Como te acompanhando desde criança, eu sempre vi que você teve sempre um coração de servo mesmo, Sim, sabe? E tem que ter. Nunca teve um problema, assim, e eu vou sair do Ministério de Louvor porque eu não tô aguentando mais. Eu vou sair porque tô estressado com aquela pessoa. Não tô fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. Eu tô comentando isso porque em Ministério de Louvor tem muito isso, né? Seu camarim não precisa ter marzipan, não. maçãs. Só uma pantufinha já tá bom. Por mais estressante que seja, né? O ambiente ali, não é? Com certeza. Por mais pressão que seja, por mais, às vezes, desavenças que tenha tido já e tal. O Léo, ele nunca saiu, assim, do eixo, nunca se exaltou, nunca teve uma desobediência, nunca teve esse momento. Pelo contrário. Ele sempre estava firme e forte lá, tá precisando de mim pra isso, é isso que eu vou fazer. Exatamente. Porque o pensamento, você tem que pensar muito assim, eu tô aqui para servir, né? O Ministério de Louvor não é para você realizar os seus caprichos. Não tem que estar bom para mim. Eu sempre pensei assim, não tem que estar bom para mim. Não é sobre mim, ou não é minha banda, né? Não é... Se fosse, eu colocaria as músicas que eu mais gosto. Né? Eu colocaria as pessoas que eu vejo que tocam melhor, então eu vou formar aqui a panelinha. O ministério é para servir a igreja, para servir a Deus. Então eu sempre tive esse pensamento assim muito enraizado. Por isso que quando aparece uma situação, poxa, eu tô num dia ali, as músicas às vezes não me agradou. Acontece, né? Não é muito meu estilo. Ou, o pessoal não escutou muita música e não tocou direito, não tá tocando direito. Acontece muito. Mas eu tô ali não é para que fique bom para mim. As músicas não tem que falar comigo. Tem todo algo por detrás muito maior que eu. Então, eu acho que o que vai sustentar, na verdade, a pessoa em qualquer ministério é esse coração de servo, né? Por mais habilidade que ela tenha, por mais técnica que ela tenha, essa sua submissão ao serviço.
E é bem interessante isso, você falou da questão do termo levita, mas ele vai apontar para isso. É incrível que as pessoas às vezes desenterram o termo, mas não desenterram o que de fato a coisa é. O conceito, Porque né? se você for pegar o conceito de levita, ele aponta para isso, mas hoje o levita, dentro do nosso contexto cultural religioso, ele vai totalmente inverso a isso. Quando você começa a pensar assim, tá, existe um conceito, foi criado. Daí eu trago o título, porque o título ele me traz um certo status, e eu fujo do conceito que realmente deveria funcionar, que seria assim, coração de servo, coração de aprendiz, paixão, unção, dedicação, técnica, tudo isso tem a ver, e acho que a coisa funciona tranquila assim. Então, Evelyn, Algo que a Evelyn achou o levita dela mesmo. Algo que, pô, falando disso de ser servo também, que me chamou muita atenção, é que o Léo deixou duas coisas muito claras aqui, e que eu acho que é uma dificuldade do ser humano hoje em dia, que é o quê? Hoje em dia a gente tem o costume muito de se esforçar, de correr atrás, de aprender coisas que vão trazer retorno pra gente, um retorno material, um retorno financeiro. E o Léo deixou muito claro aqui que ele nunca pretendeu seguir essa carreira de músico e ganhar a vida com isso, sem deixar de lado o fato de se esforçar, de aprender, de buscar, né? Não é porque eu tô na igreja servindo, só tem eu de baterista, vão reclamar do quê? Que eu não preciso aprender coisas novas, não preciso me aperfeiçoar. Pinar o nariz, né? Só tem eu mesmo. Só tem eu mesmo, vamos fazer o quê? Vamos tirar? Não vai ter bateria? Né? É muito legal isso, eu achei, do fato de mesmo você tendo a intenção de não viver disso e não ter nenhum retorno lucrativo com isso, vamos dizer assim, mas desde criança sempre querendo buscar mais, né? E também faz parte de um coração É claro que assim, nunca segui essa carreira, mas é óbvio, como a gente tava falando, né? Quando você assiste um show de uma banda, ou você vai numa igreja assim que tem alguma estrutura bacana de ministério de louvor, com luzes, com som, com um monte de coisa, é claro que também você fica com um olhar altivo de falar, caramba, eu queria estar lá também. Mas muito mais no sentido de ter a experiência de tocar num show, numa estrutura da hora, do que de fato porque tô pensando em mim ou na minha carreira, né? Óbvio que se, poxa, chamassem, Léo, você quer fazer aqui, toca aqui, né? Vai vir uma banda famosa aí, toca a bateria pra eles aqui, eles estão aqui em Suzano. Eu teria todo... Podem chamar. Eu ficaria muito feliz, mas pela experiência, porque eu saberia que aquilo é algo gostoso, tocar é muito bom. Tem que ser banda de rock ou pode ser aquelas tecnobrega? Não, isso aí... Não. Pode ser o limão com mel. Limão com mel? O estilo favorito do Léo. Tocar na banda de forró, limão com mel. Como que é? Limão com mel. A gente vai deixar o contato do Léo aí na descrição, e depois... Mas é muito pela experiência, eu acho que seria alguma experiência, né? Imagina você cantar numa estrutura, pela experiência é muito bom, mas assim, aí eu penso que é algo à parte, né? Não, fica claro, né, que tipo, você não vive disso, mas isso é sua vida. Exatamente. Bacana, que frase em você. E assim a gente vai encerrar, galera. Muito bom. Essa frase de efeito. Bom, Mas é isso, foi muito bom, bom, gostei muito desse papo. Eu, né, igual eu falei no começo, eu não tenho intimidade nenhuma com o Ministério de Louvor, mas mesmo assim é um papo que a gente aprende muito, né, porque tem muito mais a ver, né, a gente trouxe muito mais esse lado de aprender, de servir, né, então, de algo que você investe o seu tempo, investe o seu conhecimento, e isso vale, né, como eu disse, para qualquer ministério, né, então eu queria agradecer o Léo, né, por estar aqui com a gente hoje conversando, agradecer também ao pastor Carlos, né, mais uma vez estar aqui. Primeira vez do Léo no podcast. Primeira vez do Léo no podcast. Primeiro de muitos. Vamos então ler o superchat? Tem alguma pergunta aí? Alguém mandou R$10? R$10 pra fazer a pergunta pro baterista aqui, gente. Se alguém mandar um superchat, o Léo senta na bateria ali e dá uma palhinha. Aí, ó. Mas é isso. Se você gostou não, tenho certeza que você gostou desse papo. Mesmo se você não gostou, compartilha. Curte esse vídeo. Compartilha esse vídeo com o baterista da sua igreja, né? Às vezes ele tá aí pensando de um jeito um pouco errado, então, Léo... Às vezes ele tá tocando meio alto. Mas manda aí... Ele nunca pensou em quebrar a perna de ninguém. Compartilha esse vídeo. Compartilha, comenta aí o que você achou, né? As suas dificuldades e as suas experiências também em ministério, seja de louvor, seja qualquer outro. Comenta aqui se você é um levita. Comenta aqui se você é um levita. Se você foi promessa na vida de alguém, igual o Léo.
Chega levitando e curtindo. Isso. Ou se você recebeu essa promessa, né? Que você ia casar aí com o baterista, com o levita, comenta aqui embaixo. Pra gente saber, pra gente orar pela sua vida aí também. Conta a sua história pra gente. Vavá, faz uma oração aí pra gente Com certeza. encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer, Pai, a Ti, por este momento, Pai, que tivemos aqui, muito mais do que um episódio de podcast, mas uma comunhão, Pai, entre nós, onde nós podemos conversar mais sobre servir a Ti com toda a nossa excelência, Pai, com tudo que nós temos a entregar para Ti, a nós multiplicar os nossos dons, a gente servir da melhor maneira, a gente entender, Pai, como é ser um servo fiel, e entender, Pai, como é te servir, Pai. Obrigado pelo Léo que compareceu aqui hoje, pela vida do pastor Carlos também, da Mariane, da minha vida. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada um que assistiu e está até aqui conosco assistindo esse episódio. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Tchau, até a próxima. Bye. Thank you.